Como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Perante o Eterno. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre Gênesis capítulo 1, verso 1. Se você não assistiu esse estudo, você está convidado a assistir. Clique no card aí acima para assisti-lo, onde nós estudamos um pouco a respeito de que, mostrando que Jesus está presente nesse versículo, na primeira palavra de Gênesis, lembra? Exatamente. Então nós estudamos no original hebraico e agora estudaremos a segunda palavra traduzida, né? Que na nossa Bíblia aparece como criou. Lembrando que o primeiro versículo se lê Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Tá? E a segunda palavra é o verbo bará. Bará é uma palavra com sua raiz no hebraico, uma palavra hebraica, com um sentido mais profundo que a própria tradução em si. Na realidade, não há uma possibilidade de exprimir por palavras humanas essa obra maravilhosa de Deus, que transcende toda a ciência, por mais profunda e completa que ela seja. O verbo bará no hebraico, ele é traduzido como criar, ou no caso criou, mas no original ele só é usado quando o sujeito é Deus e nunca por um ser humano. Explicar exatamente o significado dessa palavra, bará, está além das informações humanas, pois no mínimo quer dizer que é criar a partir do nada, excluindo a ideia de qualquer coisa pré-existente. Embora não seja esse o pensamento do teólogo sistemático Louis Berkhof, que acredita que essa ideia ela vem apenas do livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 7, 28. Porém, a grande maioria esmagadora dos teólogos não acreditam assim, mesmo porque o próprio texto assim diz. E não só na tradução, mas o verbo bará, ele está no kal, em sua construção gramatical. Bem, eu não vou entrar em detalhes sobre construção gramatical hebraica, como kal, nifal, piel, são algumas construções. Enfim, eu não sou professor de hebraico, e isso também não é uma aula de hebraico. Há outros verbos também, como o verbo assar, que é fazer, e o verbo yatsar, que quer dizer formar, modelar, que estes foram usados, por exemplo, na formação do homem, na formação de Adão. E ali, no caso, existia a matéria pré-existente. A Septuaginta, por exemplo, ela traduziu a palavra bará pelo verbo poeio. Como você e eu sabemos, a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, entre o 3º século e o 1º século antes de Cristo. Nós ainda vamos fazer um breve estudo sobre a Septuaginta, né? O problema nesse caso é que a tradução grega poeio, para a palavra poeio, altera totalmente o sentido original da palavra, apoiando principalmente o quê? O pensamento grego, que exclui a ideia ex nihilo da criação, ou seja, que Deus criou a partir do nada. Se algumas traduções, na realidade existem algumas traduções gregas posteriores, como as de Áquila, Símaco, a de Teodosidão, por exemplo, elas trazem uma tradução um pouco mais aproximada do sentido original, que é a palavra ktizo. Ela é traduzida como fundar, construir. Bem, como lemos no estudo passado,
Existem também algumas passagens que dizem, por exemplo, que Jesus é o primogênito, o princípio da criação. Então, por causa desses versículos, por exemplo, algumas pessoas acreditam que ele foi o primeiro ser criado e por isso ele não é Deus. Mas, como disse anteriormente e repito, nós ainda estudaremos esses versos. Isso bem agora no começo vamos estudar. Mas quando você fala, por exemplo, quando nós falamos da criação, conforme o verso hoje, mais uma vez, quando lemos, por exemplo, também 1 João, aliás, João capítulo 1, verso 3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No caso, se Jesus tivesse sido criado, o verbo bará perderia todos o seu sentido original de criar a partir do nada, porque teria criado a partir de algo que foi criado. Aí deixaria de ser Deus. Mas aí também vemos que o verbo bará está ligado direto à primeira palavra, que nós já estudamos, que é Bereshit, mostrando que Jesus é o agente de toda a criação. Existem muitas outras passagens, por exemplo, que mostram Jesus como Deus. Ao longo de nossos estudos, nós vamos analisar estas e muitas outras delas. Deus abençoe muito você. Se você gostou do estudo, lembre também, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você tiver uma sugestão de outro estudo, por exemplo, deixe aí nos comentários. Compartilhe também com outras pessoas e peça a seus amigos e colegas também que se juntem a nós nessa jornada de estudos e que se inscrevam também no canal, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.